Inovatec, Feira de Inovações Tecnológicas em Horticultura do Cerrado, é realizada pelo IPACER. Seu objetivo é trazer inovação à produção de hortaliças por meio de conteúdo dinâmicos e interativos. Essas interações acontecem por meio de palestras, apresentações dos expositores e clínicas tecnológicas, que permitem aos participantes contato direto e próximo com especialistas referência no setor. Em 2019, em sua primeira edição, a Inovatec apresentou a cultura da cebola e contou com mais de 400 inscritos de 8 estados produtores, sendo que cerca de 50% da área produtora de cebola do país esteve no evento. Este ano, com foco nas culturas de cenoura e beterraba, prometemos alcançar projeções ainda maiores, de forma totalmente digital, pois o agro não para. É o IPACER conectando a cadeia produtiva do HF em lives com profissionais referência no assunto. O IPACER traz até você um evento feito por gente do agro, capaz de conectar os elos da cadeia em um ambiente de conhecimento mútuo. E juntos, caminhamos rumo a uma produção mais inovadora. E a inovação começa já. Sejam bem-vindos à segunda edição da Inovatec. Olá a todos, meu nome é Lucas Breda, trabalho na Vilmoran do Brasil e sou responsável por desenvolvimento na região dos Cerrados. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa empresa. A Vilmoran Mikado é uma empresa franco-japonesa especializada desde 1743 na produção, criação e comercialização de sementes hortícolas para profissionais. Sua ampla gama única e original é distribuída em 5 continentes por mais de 100 países. Líder mundial em cenoura, a Vilmoran Mikado é uma das maiores empresas especializadas em alface, pimentão, tomate, abóbora japonesa e cebola. A Vilmoran Mikado faz parte do Grupo Limagrán, uma cooperativa agrícola de agricultores franceses e grupo internacional na produção de sementes. A Limagrán tem como princípio a cooperação para o progresso da agricultura em todos os lugares e para todos. Hoje, a Vilmoran do Brasil ocupa posição de destaque no mercado profissional de sementes de hortaliça, oferecendo mais de 30 variedades diferentes em cerca de 17 espécies para seus clientes. Com a sua ampla atuação no mercado de vendas, através de nossos parceiros, a Vilmoran está presente em todas as principais áreas de cultivo para oferecer o melhor serviço possível aos clientes. A Vilmoran Mikado, conhecida mundialmente como especialista no mercado de sementes de cenoura, vem trabalhando fortemente na busca de híbridos cada vez mais produtivos, resistentes e de alta qualidade que agregam valor às raízes e trazem maiores ganhos ao produtor. Nossa equipe de pesquisa, localizada em Santo Antônio de Posse, em São Paulo, atua na criação de novas variedades adaptadas ao mercado brasileiro e às condições climáticas mais adversas enfrentadas no campo. Um ótimo exemplo é a nossa cenoura verano, que revolucionou o mercado de verão, trazendo maior segurança e cultivo e garantia de altas produtividades. Buscando sempre trazer inovação, temos um novo material, ainda em fase de desenvolvimento, porém em código, que vem para somar o nosso portfólio de cenouras de inverno. Tem como principais características a alta uniformidade de raízes e, consequentemente, alto potencial produtivo, precocidade, com ciclo aproximado de 120 dias, arquitetura foliar ereta, que promove uma maior aeração e, consequentemente, menor incidência de doenças foliares. Olá, eu sou Paulo Galera, sou representante técnico de vendas da Vilmoran Mikado do Brasil e estou aqui para apresentar para vocês nossa gama, nosso portfólio para a cultura da cenoura, para os diferentes cultivos nas diferentes épocas ao longo do ano. Vamos falar um pouquinho de posicionamento dos nossos produtos. Nosso material verano é posicionado de semeadura de início de julho a abril. É um material bem versátil, é um material que tem alta tolerância a pendoamento precoce e um material que vai conferir uma alta produtividade pelo comprimento de raízes e pelo potencial produtivo que o material tem. Falar um pouquinho do posicionamento da Soprano. A Soprano, tanto quanto a Maestro, são materiais posicionados para os meses de abril a junho. São materiais que se diferem por características de comprimento de raiz
e de coloração e ciclo, porém são dois materiais que possuem um alto rendimento no lavador, uma alta qualidade de raiz e um alto romaneio, que confere produtividade e rentabilidade para o produtor. Gostaria de falar para vocês também sobre a tecnologia Vilrobe. A Vilmoran oferece para os produtores uma tecnologia que denominamos por nome Vilrobe, que nada mais é do que a peletização da melhor semente. Qual semente que utilizamos para fazer essa peletização? Utilizamos sementes com germinação mínima de 90%, igual ou maior a 90%, e calibragem igual ou maior que 1,6. Qual é a grande vantagem de se utilizar a tecnologia Vilrobe? A tecnologia Vilrobe, ela proporciona ao produtor uma plantabilidade de alta qualidade, proporcionando distribuição entre as plantas, uniformidade de raízes e alto rendimento no lavador. Bom, gente, gostaria de agradecer o IPACER pelo convite para a Inovatec 2020, um novo desafio, esse tipo de plataforma totalmente virtual. E para maiores informações, contacte o nosso canal da região. Olá pessoal, meu nome é Eduardo Scarpari Spolidório, sou engenheiro agrônomo responsável pela parte de pesquisa e desenvolvimento da Harvest Minerals, subsidiária da Triunfo Mineração do Brasil, que é responsável pela produção do capé fértil. Eu estou aqui hoje no IPACER, que é o Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, para demonstrar os benefícios da utilização do capé fértil nas duas culturas, a cenoura e a beterraba. Então, eu gostaria de colocar para vocês um pouco daquilo que nós fizemos aqui a campo com essas duas culturas, que os resultados são bastante interessantes e que poderão ajudar os senhores produtores em termos estratégicos aí de formulação e de adubação e utilização do capé fértil para essas duas culturas. Bom, só para apresentar para os senhores, o capé fértil é um fertilizante já registrado no Ministério da Agricultura na categoria de reminizador de solo. Ele também possui a certificação IBD, que é para a utilização do insumo para a agricultura orgânica. Em termos de composição, o capé fértil ele fornece o fósforo, fornece o potássio, fornece o cálcio, o magnésio, o silício e os micronutrientes. Aqui hoje, na Inovatec, nós adotamos uma estratégia da utilização desse produto no sentido de adequar, de substituir parte do fósforo proveniente das fontes convencionais, como no caso do MAP, do Super Simples, pelo capé fértil. Então, para os senhores terem uma ideia, em termos de adubação que foi feito nesses canteiros, nós temos aqui uma aplicação de 2.700 kg de uma fórmula 23000 e 4 até 5 aplicações de cloreto de potássio na quantidade de 750 kg por hectare. E nós temos também aqui todo o nivelamento do nitrogênio e dos demais nutrientes. No tratamento que nós aplicamos o capé fértil, nós substituímos, como eu disse, em torno de 25% do fósforo, né? Esse capé fértil foi aplicado de 35 até 40 dias antes do plantio da cenoura e da beterraba, e esse produto foi incorporado no solo e depois nós aplicamos mais uma quantidade equivalente a 500 quilos de cloreto de potássio. Se você fizer o balanço de fósforo e potássio, tanto para o tratamento convencional, com as fontes convencionais, versus o tratamento que recebeu o capé fértil, a quantidade de fósforo e potássio foram as mesmas, com uma vantagem. Quando você aplicou o capé fértil nessa proporção, que isso equivale a 7 toneladas de produto por hectare, você aplicou de uma vez só. Então, você forneceu o fósforo, você forneceu o potássio que a planta necessita desde o início.
e com uma vantagem. Esse fósforo, esse potássio é de uma liberação gradativa. E isso traz um benefício ao longo do ciclo fenológico de desenvolvimento da cultura. Então isso nos poupou algumas adubações de cobertura com cloreto, o que em termos de economicidade é muito importante para o produtor. Nós sabemos, por exemplo, que nesse trabalho, se nós fizermos uma análise econômica considerando as fontes, a dose e as operações, nós tivemos uma economia que foi de 14,6%, quase 15% de redução de valor da adubação das áreas. E isso não refletiu na parte fitossanitária, de sanidade, desenvolvimento da cultura, mostrando que o Capê Fértil ele forneceu esse fósforo, esse potássio e os demais nutrientes que a planta necessita. Para os senhores terem uma ideia disso, aos 60 dias foi feita uma análise de solo, ou seja, mais ou menos no meio do ciclo de desenvolvimento da cultura da cenoura e da beterraba, e demonstrou, ao contrário do que muitos imaginam, uma elevação nos teores de fósforo, de cálcio e magnésio do solo. Isso por quê? Por causa das características do produto. O produto tem características de liberação gradativa do solo, de diminuir a fixação desse fósforo no solo, o que mostra muitas vezes na análise de solo que nós vamos fazer. Então esses benefícios, além de ter aumentado esses teores de fósforo, de ter aumentado os teores de cálcio e magnésio, nós tivemos também alguns benefícios como aumento da CTC, que isso é inerente ao produto. Obviamente que isso não se obtém de uma noite para o dia, mas nós sabemos que o produto tem essas características de contribuir com a CTC do solo, aumento da capacidade de retenção de água, isso é muito importante sob o ponto de vista hoje do estresse hídrico das culturas. E isso tudo proporcionou para as duas culturas um nível de desenvolvimento até ligeiramente superior quando comparado às fontes tradicionais que nós obtivemos, aqui que nós testamos. Então até o final desse mês, nós estamos no mês de setembro, né? Hoje é dia 10 de setembro, e que está sendo feita a filmagem, até o final de setembro nós teremos aí a coleta desses canteiros, a análise deles, para fins de cálculo de produtividade dessas duas culturas. Os canteiros, eles estão ligeiramente superiores comparado, em termos de desenvolvimento, como eu disse, comparado às fontes convencionais. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda e eu sou parte do time de desenvolvimento de mercado da FMC. A FMC é uma empresa de ciência voltada para a agricultura, focada em pesquisa, inovação e tecnologia para o campo. Estamos aqui no Inovatec e convido a todos para conhecer um pouquinho mais sobre as soluções da FMC para as culturas de cenoura e beterraba. Bom, pessoal, quando a gente pensa no início das culturas, na implantação das culturas, logo vem à nossa cabeça o que fazer para que essa cultura se desenvolva da melhor forma possível e complete o seu ciclo. E a FMC pensa da mesma forma. E para isso, nós planejamos o manejo logo nos primeiros dias da cultura, que é com o quartzo e o seed. O quartzo é o nosso bionematicida. O mais interessante desse produto é que ele é registrado para o alvo, ou seja, ele controla nematóides, fitonematóides, de várias espécies pertencentes ao gênero Meloidogene e Pratilencos. O que isso proporciona para as culturas? Que todas elas que são atacadas por esses nematóides, por esses fitonematóides, possam fazer uso do produto. Então a gente vê na beterraba e a gente vê na cenoura desde a formação dos canteiros, o quartzo atuando para o controle de fitonematóides. Outro assunto muito interessante a respeito do quartzo são os seus bacilos, subtilis e licheniformes, em maior concentração e muito protegidos. O que isso quer dizer para o produtor na prática? Que ele não precisa de um condicionamento, um armazenamento extremamente específico. É um produto que apresenta longevidade e autocontrole. O que isso significa? Tranquilidade para o produtor. Aliado ao quartzo, nós temos o seed, que completa o nosso manejo. O seed, pessoal,
trabalha da seguinte forma: junto com o quartzo na implantação da cultura, ele estimula e potencializa o desenvolvimento inicial. Fechamos essa parte da implantação da cultura e logo já imaginamos o que vem na sequência. Sanidade de folhas. Outra preocupação constante, principalmente por uma doença bastante conhecida de vocês, que é a queima das folhas, causadas pela Alternaria dowsii. Essa queima das folhas provoca perdas de tecido foliar, por morte da área fotossintética das plantas, e também causa até a mortalidade total da planta, em áreas com alta incidência e também propícias ao aparecimento da doença. Para controle de alternária, a FMC traz para vocês 2 produtos que são velhos conhecidos, o Rovral e o Regalia Max. O Rovral é o nosso preventivo de contato à base de iprodione, tradicional, conhecido, que você já conhece os resultados. Ele apresenta longo período de controle e uma excelente resposta a produtos que já têm aquela resistência a certos tipos de fungos, principalmente quando a gente está falando de alternária. Aliado ao Rovral, trazemos o Regalia Max, principalmente pensando na cultura da cenoura. Quando ele é aplicado nas folhas, um biofungicida à base de extratos de uma planta asiática proporciona uma indução de resistência. Ou seja, nós temos o Rovral, que é um produto químico, e um biológico, os dois unindo para controlar uma doença que causa tantas perdas na cenoura. Aliado a tudo isso, temos o Crop Mais, que vocês também já conhecem. O Crop Mais tem uma ação extremamente interessante no momento que a planta mais demanda de energia, principalmente de áreas de grandes produtividades. O que o Crop pode fazer? O Crop, naquele momento em que a planta sofre por algum tipo de estresse abiótico e ela começa a liberar radicais livres, causando oxidação das plantas, ele, com seu efeito antioxidante, anti-estresse, proporciona que a planta tenha um equilíbrio maior, metabolize melhor e siga o seu desenvolvimento. Pessoal, essas são algumas das soluções da FMC para o HF, para esse setor tão produtivo do nosso país. Para mais informações, procure os nossos canais locais, os nossos representantes, e sigam também a gente nas nossas redes sociais. Estamos aqui na Novatec, convidamos a todos a participar e juntos, de uma forma diferente, um pouquinho diferente, mas sempre caminhando lado a lado com o produtor, pois juntos somos melhores, sempre. Sou Rosiane Aquino e, em nome de toda a equipe Passer, quero agradecer a participação de vocês na feira. Este ano juntos, de uma maneira diferente, para discutirmos conteúdos técnicos de horticultura. Agradecer os 15 expositores que acreditam no propósito da feira. São eles: Agrivale, Altec, BASF, Bejo, FMC, Horticeres, Irrara, Capê Fértil, Mosaic Fertilizantes, Nativa Agronegócios, Seminis, Timac Agro, Vilmohan Mikado, Wanchu e Iara Fertilizantes. Agradeço a confiança em nós depositada. O evento terá as apresentações dos palestrantes intercalado pelas apresentações dos expositores. Cada noite serão apresentados 5 expositores. Enquanto corrigimos o problema de áudio, já foram passados para vocês alguns desses expositores. O tema desta noite será Invisíveis aos olhos, mas danosos ao bolso. Impacto e manejo de fungos, oomicetos e nematóides habitantes do solo. E nesta noite estarão com a gente professor Everaldo, professora Cláudia e doutor Ailton Reis. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Everaldo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutor Ailton. Boa noite. Um prazer tê-los em nosso evento. Agradeço. Gostaríamos de estar avisando que os participantes podem mandar perguntas pelo WhatsApp do IPASER, onde vocês receberam o link dessa live, ou ainda no chat do YouTube. Ao final, teremos um bloco de perguntas e respostas.
Iniciamos a noite com o professor Everaldo Lopes. Ele é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado e doutorado e treinamento de pós-doutorado em fitopatologia pela UFV. Estágio pós-doutoral em nematologia molecular pelo The James Hutton Institute em Dundee, Escócia. Ele é professor na Universidade Federal de Viçosa, o campus de Rio Paranaíba. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em fitopatologia, atuando principalmente nos seguintes temas: ecologia, diagnose molecular e manejo de fitonematóides. E controle biológico de doenças, podridão branca do alho e da cebola. É com você, professor Everaldo. Boa noite, Rosiane. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Ailton. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa live. Para mim é uma grande satisfação poder moderar esse debate hoje, que vai ser tão especial, com convidados tão especiais, e um tema que é extremamente relevante, né, para as culturas da cenoura e da beterraba. Nós estamos numa das principais regiões produtoras de beterraba e de cenoura do Brasil, e com certeza as doenças causadas por patógenos habitantes de solo, né, fungos, homicetos e nematóides, estão entre os problemas mais complexos. Na maioria das vezes, quando esses patógenos, as doenças são detectadas, às vezes já tem os sintomas, já tem os danos, em alguns casos, né, especificamente no caso da beterraba e da cenoura, danos qualitativos, a aparência física do produto a ser comercializado. Então, os prejuízos são, de fato, muito importantes. E o manejo é muito complexo. Então, eu tenho certeza que existem várias dúvidas nas cabeças, né, das pessoas que estão participando conosco, produtores, consultores, estudantes. E nesse debate a ideia não é, né, trazer a bala de prata que vai resolver todo o problema, mesmo porque, né, são problemas complexos, mas a ideia é a gente discutir um pouco sobre esse problema e ficar mais consciente, né, do que a gente tem disponível para recomendar, para aplicar diretamente no campo. Então, para falar sobre o impacto, né, e o manejo desses patógenos habitantes de solo, eu estou muito bem acompanhado pela doutora Cláudia, pelo doutor Ailton, e vou fazer uma breve apresentação deles para vocês. A doutora Cláudia, ela é engenheira agrônoma, formada pela Universidade Estadual de Maringá, também mestrado pela mesma universidade, doutorado em fitopatologia pela Universidade Federal de Viçosa, né, sob orientação do nosso querido professor Silamar Ferraz. Ela é professora da Universidade Estadual de Maringá desde 2002 e atua tanto na graduação quanto na pós-graduação nessa universidade, bolsista de produtividade do CNPq, e suas linhas de pesquisa se concentram em etiologia e manejo de nematóides. Então, uma pessoa que tem uma grande experiência para compartilhar conosco a respeito de manejo de nematóides. O professor também, né, doutor Ailton Reis, também engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em fitossanidade pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, doutorado também em fitopatologia pela UFV, né, com período sanduíche na Cornell University, e treinamento de pós-doutoramento na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Ele é pesquisador da Embrapa Hortaliças, em Brasília, desde 1998, então tem uma larga experiência, principalmente nas suas áreas de atuação, são fungos, homicetos, então vai enriquecer muito o debate essa noite. Então, depois das apresentações dos palestrantes, nós teremos um momento de debate, aí eu voltarei aqui para nós debatermos, né, trocar essas informações com os palestrantes. Então, coloquem suas perguntas no chat lá do YouTube, no WhatsApp do IPACER, então teremos o maior prazer em tentar responder o maior número de perguntas possível. Obrigado. Boa noite a todos, um prazer muito grande estar aqui com vocês essa noite. Gostaria de agradecer a IPACER e um prazer participar da Inovatec, falando um pouco sobre o manejo de nematóide. Então, nós temos um tempo aqui de aproximadamente 10 a 15 minutos para eu fazer a minha exposição. Por isso, assim, não vai dar para a gente
colocar tantos os problemas e depois nós voltamos com as perguntas. Aí sim é o momento da gente ver quais são os pontos mais limitantes para vocês, né? Os pontos que mais geram dúvidas, para nós discutirmos isso no final. Bom, primeiro ponto que nós temos que debater é sobre os prejuízos que os nematóides causam. Então, nós temos uma falsa ideia, né, de que nematóides muitas vezes não causam prejuízos, ou que os prejuízos estão limitados a grandes culturas, como a soja e a cana-de-açúcar, mas nós temos perdas bastante severas nas hortaliças em todo o Brasil. Para a beterraba, a gente não tem um número preciso, né? Mas para a cenoura, estima-se um prejuízo de 30 milhões de dólares todos os anos aqui no Brasil, só no Brasil, e na batata, por exemplo, 68 milhões de dólares anualmente perdido para o nematóide aqui no Brasil. E quando a gente pensa nessas hortaliças, né, na beterraba, na cenoura, quais são os nematóides mais importantes, que mais têm causado prejuízo? Sem dúvida, o primeiro deles é o nematóide das galhas, o nematóide cujo gênero é Meloidogene. Nós temos 3 espécies de maior impacto, Incógnita javanica e Enterolobe, e 2 de ocorrência mais esporádica, e causa o sintoma típico, que são as galhas nas raízes, aquelas nodosidades, pipocas, rachaduras. Mas nós temos também problema, inclusive crescente, de pratilencos, principalmente pratilencos braquiúros, né? Mas nós temos o penetrans, temos o cófia, causando prejuízo também nestas túberas, com sintomas principalmente de rachaduras e necrose, lesões necróticas nas túberas. E os problemas ocasionados por nematóide nessas culturas, eles vão além da redução da produtividade, né? Nós temos sim redução de produtividade, redução de tamanho, de peso, mas nós temos também um problema muito sério, que é o impacto visual, né? Então, muitas vezes a gente perde o material que vai ser comercializado pela aparência que este material adquire. Então, nós vamos ter túberas deformadas, sem um formato desejável para os nossos olhos, bifurcadas no caso da cenoura, e tudo isso soma prejuízos bastante grandes, porque vai somar a perda de peso, de tamanho, de diâmetro, e vai perder também pelo aspecto visual. E vamos lembrar que toda vez que nós temos nematóide, nós aumentamos os riscos de fungos de solo, que é o tema que o doutor Ailton vai tratar posteriormente. Então, juntos, os prejuízos são ainda maiores. Bom, a disseminação do nematóide, o nematóide ele é um patógeno de solo, então ele dissemina com o solo, com água, tudo que levar alguma partícula de solo pode disseminar o nematóide. E eu trouxe aqui o ciclo só para a gente ter uma ideia, né? Se a gente pegar Meloidogene, que é o principal nematóide destas culturas, então nós temos a fase de ovo e juvenil infectante, que a gente chama de J2, que passa no solo, e todo o restante dentro da raiz. E por que isso é importante? Porque nós temos que pegar o nematóide aqui, ó, nós temos que controlar o nematóide antes dele penetrar a raiz. Outro detalhe interessante é como que o nematóide causa esses danos tão severos na planta. O nematóide ele não tem estômago, ele injeta dentro do vegetal uma série de toxinas, enzimas, para digerir o seu alimento, e por isso vem necroses, deformações de túberas e outros danos. E um ponto que nós temos que sempre ter em mente é o manejo do nematóide integrado. Nenhuma prática isolada vai dar o controle desejado, principalmente sob alta pressão de inóculo. Então, nós temos o controle químico, vários nematicidas registrados hoje no Brasil para hortaliças, né? Eu trouxe com ênfase mais na cenoura, na beterraba, na batata. Então, nós temos alguns desses
nematicidas, alguns são nematicidas verdadeiros, como a bamectina, a fluensulfona, e outros são nematostáticos, paralisam temporariamente o nematóide. Nós temos também o controle genético, o uso de cultivares resistentes. Infelizmente, para a beterraba, nós não temos cultivares resistentes. Para a cenoura, todas aquelas cenouras que são oriundas da Brasília, né? A Brasília foi lançada no início da década de 80, e aquelas demais cenouras que foram sendo lançadas no mercado, principalmente pela Embrapa, que tem como base genética a Brasília, portam genes de resistência. Mas um dos problemas que nós temos é que muitas vezes a cultivar resistente, ela tem uma raiz menor peso, menor tamanho, e às vezes isso torna o genótipo indesejável. Nós temos as práticas culturais que devem ser usadas, associadas ao controle químico, ao biológico e ao genético. A primeira delas é evitar a entrada, disseminação do nematóide na área, seja por cuidado com semente, com mudas, com os tratos culturais, trânsito de maquinários, cuidado com a água que a gente usa na irrigação, e a matéria orgânica que a gente coloca também pode trazer nematóide. Outro cuidado, controle de plantas daninhas. Plantas daninhas são suscetíveis a nematóides. Aqui está uma lista de planta daninha suscetível a meloidógene. A gente vê que é uma lista ampla e que ocorre comumente nas nossas áreas. Quando a gente colhe também algumas hortaliças, aqui pegando o exemplo alface, e se a raiz ficar no solo, o nematóide permanece reproduzindo, não é o caso da cenoura e da beterraba. Nós temos a rotação de cultura, que para nematóides de ampla gama de hospedeiro, como meloidógene, pratilencos, nós temos poucas plantas que podem ser usadas, porque a maioria delas é planta suscetível. Mas a crotalária é um exemplo de planta que pode ser usada no controle de nematóide. A adição de matéria orgânica ao solo, então matéria orgânica de diferentes origens, às vezes resíduos que a gente tem na própria região, pode ser usado para controlar nematóide em hortaliças, né? É uma prática bastante importante, bastante usada. Muitos produtores produzem bocache, por exemplo, e usam o bocache, ou usam alguma casca, torta, resíduo, desde que ele seja... o nosso principal problema é o resíduo do caroço de algodão, porque ele pode trazer rotilênculos para a área. Os outros, geralmente, a gente não tem muito problema, risco de introdução de nematóide. O controle biológico hoje é um dos carros-chefes do manejo de nematóide, onde nós vamos ter bactérias e fungos. As bactérias usadas hoje no controle biológico são do gênero Bacillus, e as diferentes espécies, subtilis, licheniformes, amiloliquefaces, metilotróficos e assim por diante, né? Nós temos várias bactérias do gênero Bacillus, elas são muito interessantes, são bactérias de múltipla forma de ação, então elas alteram a rizosfera, torna o ambiente da rizosfera menos atrativo para o nematóide e produz substâncias químicas que podem alterar a viabilidade dos ovos, dos juvenis no solo, então ela age por antibiose, ela age por competição, como ela coloniza o rizoplano, a superfície da raiz, quando o nematóide chega para penetrar, esse espaço já está ocupado pela bactéria, então ele não consegue entrar, e ela é uma potente indutora de resistência. Então, o Bacillus é realmente um grupo de bactéria muito interessante para ser usado no controle biológico. Nós temos também os fungos, Purpureocílio lilacino, Coneclamidospória, e temos hoje 3 produtos à base de tricoderma registrados no Brasil para controlar nematóide, porque nós também temos os tricodermas para controle de fungo, mas o nosso foco aqui é controle de nematóide. Os fungos, eles podem agir por parasitismo de ovos ou juvenis, e alguns deles também são potentes indutores de resistência e podem produzir substâncias tóxicas letais para o nematóide, ou seja, por antibiose.
E um ponto importante que a gente tem que sempre ter em mente é que essas práticas elas devem ser usadas de forma integrada. Então, como eu integro essas práticas? A gente costuma usar muito o controle cultural como método de baixar a população, o nematóide no solo, na fonte de inóculo, e depois fazer o controle biológico ou químico para proteger essa túbera, para proteger essa raiz. Além disso, nos genótipos resistentes hoje, nós também recomendamos que seja sempre feito o controle biológico, porque se ocorrer escape de perda de resistência, ou de eu ter, por exemplo, meloidógena enterolobe na área, que eu não tenho cultivar ainda resistente, ou alguma raça de meloidógena incógnita que conseguir quebrar aquela resistência, a túbera está protegida pelo agente de controle biológico. Os biológicos, eles podem ser integrados entre si, desde que nós conheçamos a compatibilidade deles, e eles podem ser usados associados ao controle químico, desde que também haja compatibilidade entre estes produtos. Então, para a gente partir já para o final, a convivência, porque não tem como a gente eliminar o nematóide, então, para a gente conviver com o nematóide, nós precisamos saber qual é a espécie de nematóide está na área, para a gente poder escolher culturas não hospedeiras para pôr em períodos de rotação. Nós precisamos sempre fazer o planejamento do manejo integrado, estudando aquilo que pode dar certo e as coisas que podem dar errada, os riscos que a gente corre, né, quando a gente faz manejo integrado, e sempre monitorar essa área. Essa área precisa ser monitorada, porque a gente tem períodos que parece que o nematóide foi controlado e depois explode a população novamente. Bom, eu gostaria mais uma vez de agradecer a Ipacer e parabenizar pela organização da feira, né, da Inovatec. E depois da apresentação do doutor Ailton, nós vamos ter um tempo para discutir com um pouco mais de tempo e tirar a dúvida de vocês. Meu muito obrigada a todos. Uma ótima explanação do assunto. Foi muito interessante a colocação que aqui no Ipacer, sempre as visitas que o pessoal vem conversar com a gente sobre nematóides, que é uma problemática enorme aqui na nossa região, a gente comenta em que nematóides já ficou igual ao controle de pragas, manejo integrado, né? E a gente insiste em dizer que não há hoje apenas uma ferramenta de controle. Nós precisamos fazer a integração do manejo químico, do manejo cultural, né, do manejo biológico, e acreditamos que essa integração seja a solução ou próximo a isso. Obrigada pelas considerações. Agora eu gostaria de fazer um agradecimento aos expositores que já passaram, eu não tive o tempo entre eles de fazer esse agradecimento. Então, inicialmente, agradecer a Vilmohan Mikado, obrigada nas pessoas do Lucas, Paulo e Alan pela parceria, por ter confiado no Ipacer. Agradeço a Ribeiragro, nas pessoas do Amauri e Jimson pela parceria, por terem juntos com a Vilmohan estado com a gente. Obrigada à KP Fértil, a turma que veio da KP Fértil é grande, vou tentar lembrar de todos, Eduardo, Fred, Kelly, Drummond, Vinícius e Luciano, que disponibilizaram tempo, vieram fazer as gravações para a gente. Obrigada pela parceria de sempre e que seja duradoura essa parceria. E a FMC, que foi a terceira apresentação da noite. Obrigada, Fernanda, o João Pedro, o Jonas e o Marcelo, que disponibilizaram o tempo para estar auxiliando na montagem do stand. Obrigada, meninos. E agora eu vou convidar a quarta expositora da noite. Vem aí a Nativa Agronegócios. Olá, meu nome é Emílio Dias, sou gerente industrial da Nativa Fertilizantes. Estamos comemorando nossos 20 anos de história. E hoje aqui, na Inovatec, estamos lançando nossa linha de fertilizantes NHF. Ao longo dessa trajetória, nesses 20 anos de sucesso, a Nativa entende que o trabalho mais nobre que podemos prestar aos nossos clientes é a consultoria técnica e o atendimento personalizado. Dessa forma, cultivamos fortes parcerias, reunindo um dos melhores portfólios do mercado. Dentre eles,
defensivos agrícolas, sementes, nutrição foliar e fertilizantes. Fertilizante este que carrega a marca própria da Nativa, uma vez que temos uma fábrica moderna situada na cidade de Ibiá. Olá, eu sou Luiz Felipe, coordenador de adubos da Nativa, e hoje nós estamos aqui para fazer o lançamento da linha do NHF. Quando a Nativa constituiu a linha de fertilizantes NHF, foi essencialmente pelo motivo de querer atender com excelência as culturas que compõem os hortifrutis. Ao analisar o manejo de fertilizantes que as culturas de HF utilizam, a gente observou que o setor utilizava fórmulas, na verdade utiliza fórmulas padronizadas. Isso influencia diretamente, de forma técnica, a necessidade da cultura. Como a Nativa vivencia desde a sua fundação o desafio de nossos clientes em produzir cada vez mais e melhor, os alimentos que compõem as cestas dos hortifrutis, procuramos estudar e entender as demandas nutricionais específicas para essas culturas. Hoje, temos o orgulho de sermos uma empresa que conhecemos e ofertamos uma linha exclusiva para as culturas como, por exemplo, cenoura, cebola, alho e batata. A necessidade do campo personalizado em fertilizante sai desse contexto do usual, né? Vai para o caminho inverso, aonde a gente consegue, do campo para a indústria, trazer produtos exclusivos para os hortifrutis. Um conceito técnico que combina diferentes tecnologias. Com isso, a gente busca alta performance, com tais benefícios como alta solubilidade dos elementos, equilíbrio nutricional e agronômico, fontes nobres e específicas de nutrientes, mitigação da presença de cloro, baixo índice salino nos formulados, e isso sim, sendo personalizado para cada produtor. Todo planejamento e organização faz parte do projeto de consultoria que a Nativa apresenta. O primeiro passo é a identificação das características químicas e físicas que o solo pode apresentar. Para a Inovatec, por exemplo, tivemos o laudo de análise de solo para modelar todo o projeto nutricional para a cenoura na tuna. Com base dessas informações, fizemos a recomendação nutricional para a cultura, entendendo o balanço e a necessidade ideal para o desenvolvimento da cenoura de acordo com seu estágio fenológico. Por isso, a linha do NHF é personalizada para cada situação, trabalhando com fontes de alta solubilidade dos nutrientes em equilíbrio para a cultura, se preocupando com os níveis de toxidez e principalmente diminuindo o índice salino que altas doses de fertilizantes pode trazer de prejuízo para a cultura e para o solo. Aqui no campo da Inovatec, podemos observar os benefícios que a linha do NHF pode trazer para o produtor rural. Desde o início da condução dos trabalhos, observamos as diferenças positivas no desenvolvimento da cenoura, no campo utilizado com a linha do NHF em relação ao controle. Um grande benefício da linha é diminuir o índice salino de fertilizantes, que, de acordo com a literatura, além de prejudicar o sistema radicular, pode influenciar os processos de germinações de sementes. Além disso, a combinação de diferentes tecnologias, em doses e fontes adequadas de nutrientes, pode melhorar o crescimento da cenoura. Agradecemos a Ipacer pela parceria e confiança de sempre. É assim que a Nativa Agronegócios proporciona N soluções para o produtor rural. Afinal, são 2 décadas cultivando com você um campo de possibilidades. Obrigada, Nativa, pela longa parceria. Eu vou agradecer nas pessoas do Emílio e do Luiz Felipe, porque a turma da Nativa é grande, mas por lá tenho grandes amigos e deixo um abraço a todos vocês. E agora vou convidar o Dr. Ailton Reis para iniciar a sua apresentação. Obrigada, Dr. Ailton. Fique à vontade, a palavra é sua. Pode compartilhar sua tela conosco, iniciar a apresentação. Boa noite. Muito obrigado pelo convite para participar da Inovatec 2020. E eu fui convidado, então, para falar sobre um grupo de patógenos do solo também, assim como a Cláudia, né? No caso, eu vou falar sobre fungos e homicetos de solo, que são aqueles fungos e aqueles homicetos que atacam a planta a partir do solo, infectando inicialmente o sistema radicular. Mas vocês me ouvem? Sim. Mas sem um compartilhamento, vamos assim mesmo? Vamos. Então, ficamos com o áudio. Tá, então tá bom. Gostaria de agradecer de novo, né,
o convite do IPACER para participar do evento. E então eu vou falar sobre a identificação e manejo de patógenos de doenças da cenoura e da beterraba que são causados por fungos e omicetos de solo. Ou seja, são aqueles fungos e aqueles omicetos que atacam as plantas, no caso a cenoura e a beterraba, a partir do solo. Eles são habitantes do solo e atacam as plantas a partir do solo, inicialmente o sistema radicular das plantas. Esses fungos geralmente são polífagos e, como vocês vão ver, alguns deles são comuns à cenoura e à beterraba. Então, um grupo de patógenos muito importante que atacam tanto a cenoura como a beterraba são aqueles fungos e omicetos que causam tombamento e podridões de raízes. Aqui, então, a gente tem sintomas na cenoura. Esses organismos podem atacar a cenoura ainda quando ela é uma muda nova, ainda nova, né? E causar estrangulamento do colo da planta. E essas plantas tombam, então por isso que dá o nome, né, de tombamento de plantas, e morrem. E você vai ter, como consequência, uma diminuição do que a gente diz do stand da cultura. Você vai ter uma menor quantidade de plantas no campo, que, como consequência, vai diminuir a produção, né? Esses patógenos também atacam as raízes tuberosas da cenoura depois que ela já está desenvolvida e vão causar podridões, cancros nessas raízes e elas deixam de ter valor comercial. Às vezes, elas não atacam a planta também já quando a planta já está adulta, não causam grandes danos na produção, mas inviabilizam o produto, que no caso é a raiz tuberosa, para o comércio, como nesse caso aqui dessa foto, em que você vê as raízes bem formadas, só que elas estão manchadas com essas pequenas crostas, que a gente chama isso aqui de mancha-asfalto. Isso é muito comum também na batata, da gente ver isso, é muito mais comum na batata. Você vê a película com essas manchas, essas crostas, que nada mais são essas crostas do que as estruturas de sobrevivência do patógeno, as estruturas de resistência. E que, então, inviabilizam esse produto para comercialização. Esse mesmo grupo de patógenos, então, também atacam a beterraba, também causando tombamento de mudas, então, atacam as raízes e o colo da planta, ocorre o tombamento dessas plantas e também uma diminuição do stand da cultura, com diminuição, então, consequente da produção. Eles podem atacar também as raízes da beterraba quando essas já estão desenvolvidas e vão causar podridões nessas raízes, pode causar a morte da planta, ou mesmo se não causar a morte da planta, vai causar prejuízo porque essas raízes não vão ser comerciais. Então, você vai ter um prejuízo, você não vai conseguir comercializar essas raízes e você, então, vai ter prejuízo mesmo tendo produzido, né? Tendo produção. Essas doenças, né, na realidade, é um conjunto de doenças, são causadas por alguns fungos e omicetos do solo, principalmente a espécie Rhizoctonia solani, que é um fungo, e espécies de Pythium, que são omicetos. Entre as espécies de Pythium, as mais comuns que causam essa doença são Pythium afanidermatum e Pythium último, que são as espécies de Pythium mais comuns nos solos do Brasil. Esses patógenos, para eles atacarem a planta, eles precisam ter condições adequadas para o desenvolvimento deles. E eles são favorecidos geralmente por altas temperaturas e alta umidade do solo. A umidade é muito importante para que esses patógenos possam atacar, infectar a planta e causar doenças. No campo, isso aqui a doutora Cláudia já falou, né, mas eu vou repetir, para patógenos de solo em geral, a dispersão desses patógenos no solo se dá via água de irrigação, aquela água, quando a irrigação é em excesso, ou água de chuva,
que percola sobre o solo e vai carregando partículas de solo e carregando também estruturas desses patógenos. Máquinas e implementos são importantes também para a dispersão de partículas de solo dentro da lavoura ou entre lavouras vizinhas. Esses patógenos, infelizmente, eles têm uma capacidade de sobrevivência no solo por muito tempo. No caso da Rhizoctone, ela sobrevive na forma de escleródios e as espécies de Pythium sobrevivem na forma de oósporos. Alguns deles podem sobreviver por 4 até 5 anos no solo. E eles ainda conseguem, algumas dessas espécies, sobreviver como saprófitas no solo, ou seja, decompondo a matéria orgânica do solo. E um problema também desses patógenos é que eles são, o que a gente fala que eles são muito polífagos, ou seja, eles têm várias plantas hospedeiras, várias espécies de plantas são hospedeiras desses patógenos. E a gente vai ver que isso dificulta uma técnica de manejo, que é a rotação de cultura, porque você não vai ter muita opção de plantas para usar na rotação de culturas, então. Um outro patógeno bastante importante, que também é comum à cenoura e à beterraba, é, então, Sclerócio rofse, que causa, então, a murcha ou podridão de esclerócio. É um patógeno que ataca, geralmente, a raiz. Ele pode ocorrer no início também da cultura e causar tombamento de plantas, mas, geralmente, o que você observa mais, o que é mais comum, ele atacar a cultura já mais desenvolvida e causa apodrecimento das raízes da planta, da raiz tuberosa. Esse patógeno, então, como eu falei, também ataca a beterraba. O sintoma inicial que você vê, então, é isso aqui, a planta murcha no campo. Você arranca essa planta e você vai ver, então, que a planta está atacada por esse fungo. E aqui, então, o que ajuda na diagnóstico da doença é os sinais do patógeno aqui, que dá o sintoma típico, esse crescimento branco sobre as estruturas atacadas, né, sobre os órgãos da planta atacada, e também ele forma estruturas aqui, são esses escleródios aqui, que são as estruturas de resistência do patógeno. Isso, então, ajuda na diagnose da doença. O agente causal dessa doença, então, é o Sclerócio rofse. Isso é um patógeno habitante do solo e muito comum nos solos do Brasil. As condições favoráveis para a ocorrência dessa doença são temperaturas altas e alta umidade do solo. A disseminação também se dá da mesma forma, como eu já falei, para o caso da Rhizoctone e do Pythium. E esse patógeno também tem uma capacidade de sobrevivência no solo por muitos anos, principalmente através dos escleródios, que a gente já viu anteriormente. E também um outro problema com esse patógeno, que ele também é muito polífago. Então, também a gente tem dificuldade de encontrar plantas para usar num sistema de rotação de culturas. Aqui já é uma doença específica da cenoura, não é uma doença que ocorre em beterraba, pelo menos eu nunca vi ocorrendo em beterraba. Ocorre também em algumas outras hospedeiras, esporadicamente em batata, em algumas outras plantas. Então, é a podridão negra da cenoura. Esse patógeno também é um patógeno de solo, que ataca geralmente os tubérculos quando já estão... Desculpa, os tubérculos não, raízes tuberosas, depois que elas já estão formadas. Causa esse sintoma típico aqui de escurecimento, de manchas escuras sobre a raiz, que dá, então, o nome à doença, podridão negra. Com o tempo, essa podridão vai se desenvolvendo e outros organismos do solo também podem atacar essa raiz tuberosa, como algumas bactérias de solo, outros fungos e homicetos de solo, e causar uma podridão dessas raízes. Todos esses patógenos de solo que eu falei até agora, a doutora Cláudia já tinha falado na palestra dela, quando esses órgãos subterrâneos da planta são atacados por nematóides, a agressividade, a severidade da doença pode aumentar muito, porque esses nematóides eles vão facilitar a penetração desses fungos e homicetos, então, nesses órgãos subterrâneos dessas plantas.
O agente causal, então, da podridão negra da cenoura, até por pouco tempo, era chamada de Chalara elegans. Hoje, o nome mais usado é Berkelomyces basicula. Isso é um patógeno do solo também, ele é favorecido por temperaturas entre 20 e 26 graus centígrados, e também, como todos esses patógenos de solo, né, por alta umidade do solo. A disseminação também é da mesma maneira como a gente já viu antes, né, desses patógenos na área de cultivo ou entre áreas de cultivo. Não existe nenhuma relato na literatura de disseminação desses patógenos que a gente falou até agora por semente de cenoura ou semente de beterraba. E esse patógeno sobrevive no solo através de estrutura de resistência, que são clamidósporos, e também saprofiticamente. E ele possui também algumas outras hospedeiras, ele não é tão polífago como a Rhizoctonia, o pítio e o Sclerócio rufus, mas também ele possui algumas outras hospedeiras além da cenoura. Depois que a gente, então, conhece o inimigo, né, a gente sabe identificar essas doenças, a gente, então, tem que pensar, então, no manejo dessas doenças, né? Primeiro, a gente precisa conhecer o inimigo, identificar, para poder saber quais as medidas mais adequadas para manejo dessas doenças. Então, antes de você ter esses patógenos, quando você não tem eles ainda na área, então, é importante, então, você lançar a mão de medidas preventivas, ou seja, medidas que tentam evitar que você traga esses patógenos para áreas novas. Apesar que algum desses patógenos, como a Rhizoctonia e as espécies de Pythium, geralmente eles são habitantes muito comuns na maioria dos solos brasileiros, geralmente eles já estão presentes lá, mas, às vezes, em baixa população. Então, é importante você não aumentar essa população, não trazer mais patógenos ainda para essas áreas. Então, é muito importante a escolha da área, de preferência, se puder usar uma área nova, onde nunca foi plantado cenoura ou beterraba. Quando isso não é possível, então, você saber o histórico dessa área, já foi plantado cenoura ou beterraba no passado? Quais foram os patógenos de solo que ocorreram? Quais as doenças causadas por patógenos de solo? Isso é muito importante. E, como a gente viu, né, máquinas e implementos, eles podem disseminar, dispersar estruturas desses patógenos através do solo que vai aderir dessas máquinas. Então, é muito importante a limpeza dessas máquinas e desses implementos. Quando você for trocar de área, né, você utiliza essas máquinas e implementos numa área, quando você for utilizá-las em uma outra área, fazer a limpeza. Então, máquinas, os tratores, os implementos, né, eles podem carregar partículas de solo, a própria calçado das pessoas que trabalham na lavoura, então, e pode dispersar, então, torrões, partículas de solo que pode estar levando estruturas desses patógenos, né, aquelas estruturas de resistência desses patógenos. Uma vez que você já tem o patógeno na área, então a gente tem que começar a pensar em medidas para a gente fazer manejo dessas doenças através de um conjunto de medidas. Como a doutora Cláudia já falou na palestra dela, uma única medida isolada, geralmente ela não vai ser efetiva para controle desses patógenos de solo em geral, seja ele nematóides, fungos e homicetos de solo, bactérias de solo. Então, a gente tenta integrar várias medidas. Entre elas, então, uma delas seria a rotação, é muito importante, rotação de culturas, muito importante a eliminação de plantas daninhas, e muito importante o controle da irrigação. A irrigação não pode ser feita nem em excesso e nem, é claro, de menos, né, que a planta tenha déficit hídrico, é claro. Então, na rotação de cultura, no caso desses patógenos, como eles são muito polífagos, como a gente falou, a gente não tem muitas opções para utilizar para rotação. Mas as melhores opções que tem são as gramíneas. Então, seriam as braquiárias, seriam o milho, arroz, seriam as gramíneas que, no geral, não são hospedeiras desses patógenos ou não são boas hospedeiras desses patógenos. Ou seja, alguns deles
até atacam às vezes o milho, causam doença no milho, mas eles não se multiplicam muito no milho, não causam doença muito severa no milho e não se multiplicam muito no milho. Aqui você vê, então, uma rotação com milho, só que aqui você vê um problema. Aqui você vê soqueira de uma cultura anterior, que no caso aqui é batata, né? Não é nem cenoura, nem beterraba, porque cenoura e beterraba geralmente não deixam soqueira. Mas você tem soqueira de batata, que é hospedeira de todos aqueles patógenos que a gente já viu aqui, que atacam a cenoura e a beterraba. Então, é muito importante não só fazer a rotação, mas fazer um controle dessas soqueiras e também das plantas invasoras, que também podem ser hospedeiras desses patógenos. Então, como eu falei, a irrigação é muito importante, não se deve usar, claro, água em excesso, então a água deve ser utilizada na quantidade e nas horas certas também. Geralmente, de preferência, fazer irrigação ou no início do dia ou no final do dia. O controle químico, infelizmente, para esses patógenos que a gente viu aqui, eu fui fazer uma consulta lá no Agrofit, que é um site lá dentro do portal do Ministério da Agricultura, onde você pode consultar quais os fungicidas que estão registrados para cada doença em cada cultura, e não existe nenhum fungicida registrado para essas 3 doenças que a gente viu aqui, da beterraba e da cenoura. Então, infelizmente, o controle químico não vai poder entrar num programa de manejo dessas doenças. Resistência também, infelizmente, para essas doenças que a gente viu, não existe nenhuma cultivar comercial, seja de cenoura, seja de beterraba, que tenham bons níveis de resistência a esses patógenos. O que a gente pode usar, então, além daqueles métodos culturais que a gente já falou, então, o uso de alguns produtos biológicos. Então, o controle biológico, ele também pode ser um componente importante nesse caso, né, dentro de um manejo, um programa de manejo dessas doenças. Então, existem alguns produtos aí no mercado à base de tricoderma, existe uma boa disponibilidade. Como a gente já viu também na palestra da doutora Cláudia, o tricoderma também, além de ser muito efetivo no controle de vários fungos e homicetos de solo, ele também pode ser efetivo, algumas cepas podem ser efetivas no controle de nematóides também que atacam essas plantas. Existem alguns produtos à base de outros fungos também, algumas micorrizas, outros fungos, e existem alguns produtos à base de bactérias, principalmente bactérias do gênero Bacillus, que estão sendo utilizados, então, no controle biológico desses patógenos e podem entrar, então, no programa de manejo dessas doenças. Eu agradeço a atenção de vocês e também fico disponível para perguntas que vêm em seguida. Doutor Ailton, obrigada. Ótimas considerações. E o desafio é grande. Conforme muito bem falado, são patógenos que sobrevivem muito tempo no solo. Mas, com certeza, vamos discutir isso mais à frente, a hora que vier as perguntas. Já sabemos que tem bastantes perguntas para tratarmos exatamente desse assunto, que é amplo. Doutor Ailton, obrigada pela sua participação. Nosso total respeito aos pesquisadores da Embrapa, que contribuem há décadas com a agricultura brasileira. Um abraço a todos que estão com a gente, a todos que nos assistem. Nosso total respeito e agradecimento pela contribuição de sempre. E agora, para continuarmos, vamos chamar a nossa 5ª expositora da noite. Vem aí a Wanchu para deixar o seu recado. Olá, tudo bem? Eu sou Raquel Soares, professora na Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba, na área de administração. Hoje eu quero falar com vocês sobre a inovação tecnológica no agronegócio de um ponto de vista diferente. O agronegócio tem passado por uma grande revolução. Dados, tecnologias aplicadas ao plantio, cultivo, tratos culturais, mas um componente continua praticamente igual: pessoas. Como anda na sua empresa a capacidade das pessoas absorverem, aprenderem sobre todas essas inovações
pelas quais o campo vem passando. A nossa startup surgiu porque nós entendemos que para acompanhar toda essa revolução digital seria necessário entender mais desse componente humano. E pessoas continuam sendo feitas de carne, osso e emoções, mas também agora com um pouquinho de bytes. Foi assim que surgiu a One2, uma startup que alia a tecnologia de dados à sensibilidade humana. No início, nós entendemos que existia uma dor e que era necessário um alinhamento entre os interesses da empresa e das pessoas. Perguntando a muitos gestores o que eles esperam das pessoas, eles diziam que era resultados. E perguntando às pessoas o que elas esperavam dos seus gestores, elas diziam que era clareza. A pergunta que eu faço para você que está assistindo: você como gestor tem clareza em relação ao que você espera do seu funcionário? Você como funcionário tem clareza em relação aos resultados que você precisa entregar a esta empresa? Na One2, nós combinamos a analítica de dados sobre pessoas, também conhecido como People Analytics, a uma abordagem dos processos de gestão de pessoas, que vão desde a atração dos candidatos ao recrutamento e a seleção, até a avaliação, remuneração e o desenvolvimento das pessoas. É a inteligência de dados combinada à área de gestão de pessoas. Com isso, nós temos conseguido aumentar a maturidade das empresas na gestão de pessoas, preparando melhor para a revolução digital. Melhorando os indicadores da área de gestão de pessoas, tornando nossos parceiros e clientes melhores empregadores e acompanhando com dados as evoluções em seus processos relativos a gente. Com isso, os nossos parceiros, que são empresas que se destacam por serem inovadoras, têm alcançado melhores resultados, aumentado a sua capacidade produtiva e alcançando melhores resultados com o seu capital humano, como acontece aqui no IPACER. O nosso trabalho aqui, ele começou com uma consultoria, um trabalho detalhado para entender as práticas existentes e as expectativas das pessoas que aqui trabalhavam, também as expectativas da gestão. Com o tempo, nós avançamos para a utilização da nossa plataforma digital para realizar os processos seletivos do IPACER, entendendo melhor os perfis de competências necessários e encontrando as pessoas certas. Nós também estamos desenvolvendo atualmente a Academia de Líderes de Impacto, um programa de educação corporativa 100% customizado que tem trazido uma série de benefícios aqui e em nossos outros clientes. Dentre esses benefícios, nós destacamos o fato de serem programas exclusivos, que utilizam um método inovador da gestão de pessoas e faz com que a inovação que acontece lá fora, no campo, seja também vista aqui dentro, no escritório. Além disso, nós conseguimos levar a uma performance melhor dos trabalhadores, porque eles têm dados em relação ao que se espera deles, melhorando não só a própria gestão, mas também a gestão das equipes, sua relação com as outras pessoas no campo. Nossa empresa surgiu porque nós queremos levar a revolução digital também para as pessoas. Foi um sonho compartilhado entre a Franciele e eu de que é possível fazer essa transformação aliando dados com sensibilidade humana. Nossa empresa nasceu digital. Se você quer fazer a transformação digital da sua empresa também em relação às pessoas, conte conosco. Nós estamos prontas para ajudar vocês nesse desafio. Obrigada, Fran e Raquel. Pedimos que elas estivessem presentes na feira, pois sabemos que o agro é movido de pessoas e disso elas entendem bem. Um abraço para vocês. Agora vamos chamar o bloco de perguntas e respostas.
os participantes que estão com a gente, se tiverem ainda algumas considerações, sugestões ou perguntas, podem estar enviando aí no chat do YouTube ou pelo WhatsApp do IPACER, que nós já vamos iniciar, então, as perguntas. Professor Everaldo, é com você. Obrigada. Obrigado, Rosiane. Então, vamos abrir a sessão de perguntas, né? Nosso debate. Eu tenho algumas perguntas aqui, eu vou distribuindo aqui para vocês. Pergunta da Laís Copadap, para a professora Cláudia. O manejo biológico de fitonematóides com bacilos subtilis, licheniformes, hipocônica midospória, a aplicação conjunta desses agentes, pode haver antagonismo entre eles? Ou seja, um inibir a ação do outro? E a utilização desses produtos com produtos químicos, por exemplo, a fluendazofona? Bom, Laís, é o seguinte, toda vez que a gente faz mistura de produto, nós corremos riscos, tá? Por quê? Porque o bacillus, ele é uma bactéria que produz várias substâncias, vários metabólitos, é por isso que ele é ativo. Mas com Pocônia, em geral, a gente tem boa compatibilidade. Um risco que a gente tem é quando a gente usa tricoderma com outros fungos, tá? Que a gente tem um risco um pouco maior. Mas toda mistura que é feita, que ela não vem comercial, porque as misturas comerciais elas já passaram pelos testes de compatibilidade, então toda mistura que é feita on-farm, ela requer alguns testes preliminares. Não vejo grandes riscos da gente trabalhar com o bacillus e a Pocônia, pelos métodos de ação deles. Mas a gente nunca vai eliminar os riscos até fazer os testes, tá? Agora, quanto aos químicos, aí a gente tem uma tranquilidade bem grande de usar biológico com químico. São pouquíssimas restrições, cada produto comercial lá no Agrofit tem a lista de incompatibilidade, ela é particular de cada produto, mas quando a gente olha no geral, a gente tem algumas restrições do uso de alguns fungos para controle de nematóide associados, por exemplo, a alguns triazóis, a carbendazim, a gente tem bastante problema com carbendazim. Mas se a fluenzofona, que é um organismo para controle de uma molécula para controle de nematóide, com bacilos ou com Pocônia, ou mesmo com a mistura, nós não vamos ter problema de compatibilidade. O cuidado é fungicida químico com o fungo biológico. Mesmo assim, as restrições são mínimas, porque o produto que vem ele tem que aguentar o fungicida químico, tá? Excelente. Uma para o doutor Ailton. Em relação ao monitoramento de homicetos, para controlar, se é uma indicação generalizada de monitoramento para toda cultura ou para cultura específica, seja usando método preventivo, curativo, erradicante, para o estado fenológico, início de doença, como seria o monitoramento? E aí, complementando essa pergunta, que não está indicada, mas com relação à pergunta que sempre fazem, nível de dano, é possível coletar a amostra, ter um resultado lá laboratorial e, a partir daquele número, ter uma ideia se a população está alta ou está baixa? Uma boa pergunta e uma pergunta bem desafiadora, bem difícil mesmo, porque existem algumas técnicas que você usa, né? Pode usar em laboratório para quantificar inóculo, né, desses patógenos no solo, tem algumas técnicas, mas assim, a simples presença ou ausência desses patógenos no solo não quer dizer que ele não vai causar problema ou vai causar problema. Que, eu não falei aqui, né, não deu tempo, é claro que o tempo foi curto, mas quando você pensa em doença, você tem que pensar naquela questão do triângulo, né? Você tem o patógeno, que tem que ser virulento à planta, patogênico à planta, você tem o ambiente, o meio ambiente tem que ser favorável e a planta tem que ser suscetível. Então, esses patógenos do solo, geralmente, assim, essas espécies de pítio e de risoptônia, eles são muito oportunistas. Eles são habitantes do solo, conseguem sobreviver ali também como saprófitas, e eles vão atacar a planta quando a condição é muito favorável para eles. Então, às vezes eles estão ali em quantidades até grandes, até em grande quantidade de inóculo no solo, e você não vai ter problema. Você vai plantar, vai
colocar a cultura e não vai ter problema. Se a questão ambiental não favoreceu, se você não teve problema de excesso de água, se você não teve temperatura adequada. Então, é possível fazer esse monitoramento, mas isso não vai te garantir sucesso ou insucesso, porque a questão da doença, né, então, principalmente causada por esses patógenos do solo, está muito associada com a questão da planta estar predisposta à doença e a questão ambiental também. Ótimo. Uma pergunta para a doutora Cláudia. Vou, na verdade, fundir duas perguntas aqui do Fernando Sequita e do Eduardo, que são perguntas similares, né? Qual espécie de, já que você mencionou, né, espécie de tricoderma para controle de nematóides, né? Que o tricoderma poderia ser usado, né? Quais seriam as espécies de tricoderma que são recomendadas ou que são usadas para o controle de nematóides? Bom, como eu tinha falado, né, nós temos 3 tricodermas hoje registrados no Brasil. E quando a gente fala de biológico, isso vai valer também para a pulcônia, vai valer para o purpureocílio, vai valer para os bacilos. A gente não fala, né? A pulcônia é a clamidospora e o purpureocílio é o liláceo. Mas vamos pegar então o bacillus e o tricoderma, que a gente tem muita espécie. A gente não fala da espécie que é eficiente, a gente fala da cepa que é eficiente. Então, hoje, a gente tem dois harziano, 2 tricoderma harziano e um tricoderma coningiopsis, e são cepas diferentes, né? Harziano tem a 3006, que já é bem conhecida, e a T22. O coningiopsis é a 58/12, se eu não me engano, o nome da cepa. Essas são as eficientes. Porque, por exemplo, o harziano, tem muita pesquisa internacional, né, mostrando o potencial do harziano para controlar nematóide, e muitas vezes aí na cabeça da gente que se for harziano não vai ser eficiente. Mas isso não é verdade. A verdade é que nós temos cepas de harziano muito eficiente. E nós temos cepas de harziano que para nematóide não vai ter eficiência. Então, quando a gente fala de biológico, vamos sempre falar da cepa eficiente, tá? Então, são essas as cepas que nós temos hoje no Brasil. Ótimo. Uma pergunta para o doutor Ailton. Você falou de utilização de gramíneas, né, para o manejo de, por exemplo, braquiária, para o manejo desses patógenos de solo. Qual que seria o tempo de rotação, o tempo de cultivo, que é óbvio que isso vai variar, né? Mas eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais isso para a gente. Também. Ok. Outra pergunta interessante também, né? Como a gente viu, como eu falei anteriormente, esses patógenos eles têm uma capacidade, né, uma alta capacidade de sobrevivência no solo. Essas estruturas de sobrevivência ou estruturas de resistência, que a gente chama, elas têm uma capacidade de sobreviver vários anos no solo. Claro que isso depende, como o Everaldo já falou, de vários fatores, né? Da composição química do solo, da quantidade de matéria orgânica do solo, da microbiota presente naquele solo e das plantas, então, também que você vai, né, plantar, aquela que vai estabelecer naquele solo. No geral, a gente não recomenda nada menos do que pelo menos 2 a 3 anos de rotação com uma gramínea. O ideal seria mais, seria 3 a 5 anos, mas a gente sabe que nem sempre o produtor tem disponibilidade, né, de áreas novas para estar fazendo essa rotação. Então, que pelo menos ele fique 2 a 3 anos sem voltar no caso, a cenoura ou a beterraba, principalmente quando ele teve um plantio que realmente teve problemas sérios com esses patógenos de solo. Ótimo. Uma pergunta para a Cláudia, do Giliar Correia. Nos cultivos HF, há um aumento no número de relatos de espécies de meloidóide no Brasil. Por que isso ocorre? Bom, a gente tem muitas espécies nativas no Brasil, né? São espécies que às vezes estão ocorrendo em plantas daninhas, em plantas esporádicas, e que quando a gente vai fazendo mudança do sistema de cultivo, tornando ele mais intensivo, a gente acaba selecionando populações mais agressivas para aquelas culturas.
Por isso a gente tem um aumento bastante crescente das espécies, né? E não só de espécies, de populações muito agressivas, porque muitas vezes, quando você implanta uma lavoura de hortaliças numa área que às vezes tem a mesma espécie, vamos pegar a Meloidógena incógnita, tem Meloidógena incógnita, mas ela nunca se deparou com aquela cultura, ela vai alguns ciclos para tornar-se mais agressiva. Então, a gente vê que os meloidógenos têm uma capacidade de tornar-se agressivos, de se adaptar àquela comida nova dele, de mais ou menos, a gente vê aí uns 6 a 10 ciclos. Então, quando a cultura é de cultivo muito intensivo, isso ocorre muito rápido. Por isso, a gente seleciona essas populações mais agressivas. Então, além do aumento das espécies, nós temos mais importante ainda é o aumento das populações de alta agressividade. Né? E aí a gente se depara com um problema bem sério, porque nós temos genótipos resistentes, por exemplo, de cenoura, a incógnita javânica. Mas quando a gente pensa em interlobe, que é hoje um dos nematóides mais danosos para as hortaliças, a gente não tem nada de resistência até agora no Brasil. Né? Os dados são muito poucos precisos. Então, a gente tem que ficar atento. Aí entra a questão que pegando um gancho no que o Ailton estava falando, quando você rotaciona, você quebra um pouco essa aptidão de agressividade do nematóide sobre aquela cultura, porque está mudando um pouco a comida que tem ali, né? A cultura que tem. Então, mesmo quando a gente opta por plantas que são más hospedeiras, né? Que não necessariamente são antagonistas, a gente consegue quebrar um pouco esse ciclo de agressividade que vem aumentando uma safra após a outra. Emendando, então, na sua pergunta, na sua consideração, na pergunta do Giliar, né, e nas suas considerações, eu vou passar uma pergunta para o Ailton. Porque foi discutido, né, acabamos de discutir a respeito do aumento de ocorrência de espécies diferentes, mas a gente sabe que existem muitas espécies que não ocorrem no Brasil, que têm uma importância muito grande em outros países. Doutor Ailton, fungos e homicetos de solo que atacam cenoura e beterraba, de importância em outros países. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o risco, né, o potencial da introdução dessas espécies, uma vez que a agricultura, né, global, nós tem sempre troca de genótipos, o pessoal viaja, enfim. Então, é um risco que a gente sempre está correndo, né? Ok. No caso dessas duas culturas, cenoura e beterraba, eu não conheço muitos, não tem assim na lista de pragas quarentenárias, né? Na lista de pragas quarentenárias, não tem muitos fungos e homicetos que estão lá na lista de pragas quarentenárias para o Brasil. Existe uma espécie de Pythium, que se chama Pythium sylvaticum, que é muito comum na América do Norte e na Europa, que até bem pouco tempo não tinha sido detectada no Brasil. Ela é considerada uma praga quarentenária, não exatamente para cenoura e para beterraba, apesar que ele ataca essas culturas, então é uma praga quarentenária que, se eu não me engano, é para soja, mas consegue atacar essas culturas. Então, é uma das poucas espécies de homicetos que eu conheço que são quarentenárias. No caso de fungos, tem alguns fungos e alguns homicetos que ocorrem em outros países, que ainda não ocorrem aqui no Brasil, mas não estão na lista de pragas quarentenárias. Voltando àquele Pythium sylvaticum que eu falei, infelizmente, ela vai deixar de ser uma praga quarentenária, porque num trabalho recente de uma aluna minha de doutorado, ela detectou essa praga, essa espécie de Pythium, em feijão, em feijoeiro, em cebola e em planta daninha. Numa planta daninha, que, se eu não me engano, foi caruru, uma espécie de amarantos, no estado do Paraná. Foi numa viagem que eu tive na região de Guarapuava, eu coletei alguns materiais lá e encontramos, então, esse patógeno em cebola e em feijão no estado do Paraná e numa planta daninha aqui no DF. Então, vai deixar de ser praga quarentenária.
Então, no geral, não tem muitas pragas, fungos e homicetos de solos que são pragas quarentenárias para essas duas culturas. Eu conheço só essa exceção aí, esse patógeno. Gostaria de complementar, Cláudia, a respeito sobre os nematóides, quarentenários? Sim, se a gente pensar em nematóide, né, o que a gente tem de quarentenário mais grave, né? Nós teríamos o Heterodera chaste, que é o nematóide cisto da beterraba, mas eu não vejo como um grande risco. Tudo tem risco, né? No mundo globalizado, vai semente, vem semente, né? A gente tem uma troca de material genético muito grande entre países, mas ele é muito importante na Europa, onde se produz beterraba açucareira, né? Então, o risco da gente trazer beterraba ou algum material contaminado para o Brasil não é muito grande. Agora, o nosso risco maior está na batata, aí sim. Porque na batata, nós temos nematóide cisto da batata, Globodera rostoquiensis e Globodera pálida, né? O rostoquiensis é o mais agressivo, que já ocorre em vários países daqui da América do Sul, limítrofe com o Brasil. A Argentina, por exemplo. E a gente tem trânsito de batata, né? A batata transita, né? Não é igual a beterraba, que quase não transita. E aí o nosso risco é grande. Até tem uma questão que já foi discutida em alguns congressos, né? Como esse nematóide ainda não entrou no Brasil, né? Porque ele está tão perto e já há algum tempo que a gente vê que é um risco eminente. Então, aí é o nosso maior risco quando a gente pensa em quarentenária, é na batata. Só um adendo aí, doutora Cláudia. Por favor. O Brasil importa muita batata semente, né? Então, realmente, esse risco é muito grande. Exato. Inclusive, uma batata semente aqui dos vizinhos, né? Da Argentina. Exato. No Reino Unido o pessoal ainda brincava, né? Falava que não tinha Globodera no Brasil. Eles falavam assim, mas como? Todos seus vizinhos têm, como que vocês não têm? Falavam, não tem, talvez você introduziu, não estabeleceu, não sei. Exato, eu acho que isso pode ter acontecido. Eu também acho. Não é, Hilton? Eu não sou uma grande entendedora de pragas quarentenárias, mas eu acredito nisso, que ele já passou aqui por nós. Eu acho que só que não se estabeleceu. Já tem outros, tem alguns fungos também, algumas bactérias da batata que já teve relatos assim esporádicos no Brasil que aparentemente não se estabeleceram, que não se tornaram pragas importantes. Mas nós temos um caso, né? Vamos pensar no Heterodera glycinis nos Estados Unidos. Uma das hipóteses de introdução dele é que ele estava nos Estados Unidos, veio acidentalmente 100 anos antes, praticamente 100 anos antes de se tornar uma epidemia. Ele teve um período que ele ficou ali meio adaptando, um período grande, que você não via o dano, porque a população não era agressiva. Se isso estiver acontecendo, a gente ainda não sabe, né, Everaldo? Exato. Tem assim, um trabalho que vai surgir em breve aí, eu sei porque, né, tem um colega nosso da sociedade que está trabalhando com isso, de Ditilencos destructor no Paraná, que é um nematóide importante, né, que já estão sendo feitos os trabalhos para... então é um nematóide extremamente importante. A gente tem na cobra, os aberrans, né, todos aí, falso nematóide das galhas. Sim! Hortaliça, pega hortaliça de cabo a rabo. Né? Exato. Então, e o destructor também, o Ditilencos destructor é muito agressivo para praticamente todas as plantas que formam túberas no solo, né? Exatamente. Já tem um trabalho aí no Paraná. Eu não estava nem sabendo disso, olha só. Bom, uma pergunta aqui do Marcos Zanabria. Quanto tempo seria o ciclo do nematóide depois da colheita, aproximadamente? De sobrevivência? Fala ciclo de vida, né? Mas assim, o ciclo do nematóide é de mais ou menos 4 semanas, né? Vamos pegar os mais importantes para as hortaliças, meloidógene e pratilencos, o ciclo é de 4 semanas. Então, quando a gente tem condições climáticas favoráveis, a gente consegue ver já a produção de ovos com 25 dias, já tem fêmeas produzindo bastante ovos. Então, e cada fêmea produz 500 ovos. E esses ovos são depositados na superfície da raiz. Então, a chance de reinfecção é muito grande. Algumas vezes, né, em raízes tuberosas ou outras estruturas tuberosas, às vezes a deposição ocorre até dentro da túbera, o que dá 100% de viabilidade para os ovos, os juvenis reinfectarem, né? Agora, depois da colheita, a sobrevivência
também é grande, porque a gente tem resíduos no solo e a gente tem ovos. Então, principalmente se a gente entra num período de seca, né, esses ovos ficam dormentes. Então, ovos de meloidógene que ficam em massas de ovos, a gente pode ter até 2 anos de sobrevivência sem hospedeiro, né? O Pratilencos, a viabilidade dele é menor, mas ele sobrevive por 3, 4 meses tranquilamente ali no solo sem hospedeiro. E nós não vamos ficar sem hospedeiro. Vai ter um caruru, vai ter uma corda de viola, vai ter uma maria pretinha, vai ter planta daninha que vai servir de alimento para esse nematóide. Então, é quase impossível ficar sem cultura hospedeira na área, né? Ótimo. Nós temos algumas perguntas aqui, mas né, infelizmente, o papo está bom. A gente já tem que encerrar, então eu vou encerrar aqui com uma pergunta para o doutor Ailton, que chegou para a gente. Na verdade, são algumas perguntas juntas, tá, doutor Ailton? Vai anotando aí, vamos separando, ou eu vou separando depois para você. Tá. Esqueci também, você me ajuda. Beleza. Há trabalhos de pesquisa medindo o grau de suscetibilidade de variedade de cenoura e beterraba aos fungos de solo. Essa seria a primeira, né? Você tem, por exemplo, grau de suscetibilidade, você tem trabalho mostrando as variedades, por exemplo, talvez comerciais, se tem qual a relação, qual a suscetibilidade, o status dela frente a alguns desses fungos de solo. A sobrevivência de escleróide ou hóspedos de fungos em plantas podem ser uma problemática na rotação? Quais seriam as medidas para melhorar a degradação das massas de braquiária e outras plantas de cobertura para evitar a sobrevivência? Tá. No caso, a primeira pergunta de questão de trabalhos, tentando verificar, né, os níveis de resistência ou alguma tolerância em cenoura e beterraba, pelo menos para esses patógenos que eu apresentei, eu desconheço, não conheço, e nós mesmos não temos feito, porque mesmo tentando buscar fontes de resistência, existem alguns trabalhos antigos, até alguns trabalhos antigos da Embrapa, trabalhos em outros países, existiram alguns trabalhos tentando buscar fontes de resistência para esses patógenos. Mas a gente sabe, né, que o mecanismo que esses patógenos utilizam para atacar essas plantas é um mecanismo muito agressivo, através de toxinas, de enzimas e ácidos, alguns ácidos orgânicos. São mecanismos que é muito difícil de você ter plantas, né, que possam resistir a esses mecanismos de ataque. Então, não tem nada, a gente não conhece nada, assim, nenhuma, nem mesmo fontes de resistência. Assim. E, no caso das cultivares do Brasil, eu não conheço de nenhum trabalho recente que tenha tentado avaliar essas cultivares para esses patógenos. A outra pergunta era sobre rotação, né? Sobre a sobrevivência, né? Como que a sobrevivência dos zoóspidos e dos escleróides vai influenciar na rotação? A gente já viu, né, já falamos que essas estruturas têm capacidade de sobreviver por muitos anos no solo e também tem um tempo de vida, é claro, né? Uma estratégia, talvez, que possa ajudar, a gente tem visto para um patógeno que eu não apresentei aqui, que também pode atacar essas culturas, mas é menos comum, que é a esclerotínia, que o pessoal costuma fazer, além de rotação de cultura, utilizar também o controle biológico, principalmente com o tricoderma. O tricoderma ele tem um efeito sobre esses escleródios, né? Ele parasita esses escleródios e diminui a viabilidade deles. Então, você utilizar a rotação e mais um produto biológico, mesmo depois que você tira a cultura e vai colocar a cultura de rotação, né? No caso, uma gramínea, é bem interessante porque você vai ter o ataque dessas estruturas pelo tricoderma ou por outro fungo antagonista e vai, com certeza, diminuir o tempo de viabilidade dessas estruturas. Então, é uma estratégia interessante você compatibilizar as duas, né? Usar os dois métodos, né? Fazer a rotação e utilizar um produto de controle biológico que vai inviabilizar, né, com o tempo, essas estruturas de resistência. Ótimo. Infelizmente, pessoal, nós encerramos as perguntas, agradecemos a todos a participação. Algumas perguntas depois serão direcionadas para o doutor Ailton e a doutora Cláudia, para eles responderem. E agradecemos mais uma vez a participação de todos. E
Foi um prazer muito grande poder moderar, tão bem acompanhado aqui, discutir um assunto extremamente importante. Tá? Então, um abraço, muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada, professor Everaldo, por ter aceitado este convite de ser o moderador desta noite, representando muito bem a nossa querida Universidade Federal de Viçosa, campus aqui de Rio Paranaíba, ao qual me formei na instituição e tenho total respeito e agradeço imensamente a parceria que a gente tem feito sempre com a universidade. Obrigada por ter aceitado ser o moderador da noite. Obrigada, professora Cláudia, por participar com a gente, direto do Paraná, uma dermatologista que tem total respeito nosso, uma amizade que surgiu em meio às pesquisas que nos encontramos por aí. Um abraço, obrigada a todos que nos assistiram, aos produtores de São Gotardo e de Cristalina que estão com a gente ao vivo até este momento. Eu já havia adiantado aos pesquisadores que o papo ia render, afinal, é uma da problemática maior enfrentada em nossa região, que é a dificuldade em controle de nematóides e fungos de solo. Obrigada, pesquisadores, por estarem com a gente. Obrigada a você por ter nos assistido. E amanhã o assunto começa de rotação de culturas. Muito discutido hoje e amanhã nós vamos falar ainda mais. O tema será a saúde do solo. Agradeço a você que ficou com a gente até agora. Espero você até amanhã. Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.